Namastê! Olá! Que gostoso te encontrar por aqui mais uma vez. Estamos hoje no 13º episódio da série Um Novo Ciclo. Como você tem se sentido após todos esses episódios? Você está bem? Como que você está se percebendo na travessia dessas fases que às vezes a gente passa batido no decorrer da vida, mas quando a gente tem ferramentas de observação mais constante, a gente começa a perceber também que a gente está carregando algumas coisas, muitas coisas, que dificultam a nossa travessia para um novo ciclo. E quer ver algo que eu tenho certeza que a gente sempre pode dar uma vasculhada melhor e praticar com mais afinco? O perdão. É isso mesmo. A gente tem como tema dessa prática hoje perdoar para prosseguir. E eu vou te confessar que é algo que eu aprendi não muito tempo atrás, tá? Praticar o perdão é algo que precisa, primeiro, que a gente se coloque num lugar de assumir que não somos os alecrins dourados da vida e que a gente vai decepcionar as pessoas, não só pelas expectativas que às vezes elas criam em relação a nós, e aí é algo que tem que ser relacionado muito com ela mesma, mas também a gente decepciona as pessoas, os lugares que a gente às vezes frequenta, a gente decepciona consigo mesmo. Eu acho que essa é a parte mais importante da prática de hoje, a prática do auto-perdão, sabe? Porque às vezes você perdoa alguém, né, que tenha passado pela tua vivência, mas esse perdão não afeta muito a pessoa não está precisando muito daquele perdão para prosseguir a vida dela, sabe? Mas a gente precisa se auto-perdoar com uma certa frequência, porque a mágoa ela é corrosiva, sabe? A culpa, ela traz uma dureza, ela traz um enrijecimento, ela traz uma negatividade assim para os próximos ciclos, quando a gente não se liberta e não se perdoa absolutamente. Então a prática de hoje tem esse viés de oferecer para nós uma abertura no chakra do coração, para que ele, como o fundador aí do amor incondicional, possa te trazer uma das qualidades mais lindas do amor, a qualidade do perdão, tá bem? Eu sou Manu Goetz e a intenção é que você saia dessa prática hoje, não só com esse chakra mais expandido, mas também com essa decisão de olhar para si mesmo com mais compaixão, de praticar o perdão consigo e também com o próximo, tá bem? A nossa jornada começa baseada, inspirada pelo capítulo 12 do Bhagavad Gita, onde Krishna conta para Arjuna uns ensinamentos muito bonitos que tem dentro desse compilado aí filosófico de textos sagrados. O Bhagavad Gita sempre vale muito a pena o estudo desse texto. E no capítulo 12 ele traz uma lição muito importante, onde ele fala: aquele que não leva ressentimentos no seu coração, esse é querido por mim. E aí me bate um sino aqui de uma outra lição muito importante, de um mestre muito especial, do príncipe desse mundo, aonde ele pede para que todos nós, né, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então, antes também de julgar e de levar essas mágoas, ressentimentos, que a gente também possa sempre olhar para dentro, vigiar e orar o próprio coração e perdoar a si mesmo também, tá bem? Muito bem, portanto agora a gente começa a nossa prática hoje juntando as tuas mãos em prece no centro do teu peito e vibrando juntos aqui o mantra Om 3 vezes. Inspira. Inspire e retém. Mahabandha, contrai o períneo, diafragma para dentro e para cima, queixo na glote, Jaladhara Bandha. Exala. Vai relaxando as mãos e caso você não estivesse ainda sobre os teus joelhos e calcanhares, para
Faça então essa base, por gentileza, e inicia a prática do perdão. Iniciar a prática do perdão começa com a prática da humildade também. Então você vai oferecendo para o teu corpo balaça na postura da criança, trazendo a energia da devoção, da entrega, da humildade. Quando a gente se faz pequena diante de toda a criação e do Criador, da Criadora. Faz algumas respirações profundas aqui, pedindo perdão para a Terra por todo o excesso, por todos os desmandos que a nossa espécie tem feito ao longo da nossa existência nesse plano. E vai se colocar em 4 apoios na inspiração, exalando, mantendo aqui o tronco alinhado, ativo. Vai deslizar aqui o teu joelho direito na diagonal lá na frente, tirando o calcanhar de baixo aqui do teu quadril, oferecendo para ele um pouquinho mais de espaço lá na frente, joelho para a diagonal, mantendo o tronco elevado. Se sente algum desconforto na lombar ou às vezes no abdômen, diástase, né? O pessoal que tem essa abertura aqui pode ir um pouquinho mais para frente, desce os ombros, tira a pressão dos cotovelos e cultiva aqui Kapotasana, na postura do pombo. Esse pássaro que tem como característica a abertura do coração, um peito mais protuberante, mais aberto para a vida. Esse pássaro também que representa a paz em diversas culturas, em diversas tradições. E praticar o perdão é um caminho também para a paz. Se for necessário, estender um pouquinho mais as mãos lá para frente. E vamos cultivar, permanecer nessa postura aqui por mais um tempinho, até porque ela também é bem restaurativa, ela é bem gostosa para a região aqui do quadril, né, Cleonice? É, princesa. Muito bem. Enche os pulmões e o coração aqui. Solta bem o ar. Vai convidando o tronco de volta para cima, um pouquinho as mãos mais para trás. E vai como um compasso, ó, passar aquela perna esquerda lá por fora até a frente. E vai trocar, ó, estendendo as duas. Vai recolher a perna esquerda e a perna direita como um compasso. Vai ir lá para trás agora, encontrando com o Kapotasana agora desse lado. Mantém agora a respiração bem consciente. Se sente que é possível, traz o tronco mais para cima, afastando sempre os ombros das orelhas. E à medida do que você vai se percebendo mais confortável dentro da postura, a intensidade aumenta nela quando você deixa a tua tíbia, a tua canela mais retinha e mantém as suas cristas ilíacas apontando para frente. Cuida para não girar o teu quadril para fora, ó. E observa se o teu pé lá atrás está bem retinho. Às vezes o pé lá atrás está muito torto. Mas não é sobre esses ajustes do corpo, é sobre essa percepção sobre si mesmo, sobre a compaixão, às vezes, e a paciência, a humildade, o carinho, em construir esse caminho dentro das posturas com a respiração consciente. Se perdoar, às vezes, pela cobrança de querer fazer algo perfeito, logo no começo do caminhar, assim, sabe? Inspira bem bonito aqui. Solta bem o ar. Permanece mais 3 respirações lindas aqui. Quando eu falo respiração bonita, é uma respiração lenta e profunda. Profunda porque ela começa na base dos pulmões, não no alto do peito. Ela vai lá mais ou menos no centro aqui, do tronco, meio dos pulmões e os topos dos pulmões. Excelente. A perna direita agora como um compasso vem lá por fora. Estende as 2 pernas lá na frente. Faz um para-brisa com os teus pés. E aqui você pode começar de 2 maneiras. Ou você pode começar a postura de Matsyasana aqui de cima, indo para trás.
Ou você pode já começar totalmente deitado no chão e aí você vai escolher se apoia os cotovelos enquanto desce o tronco, arqueia a coluna e apoia o topo da cabeça lá no chão, ou começa deitado no tapete e aí com a ativação dos cotovelos, arqueia bem o teu tronco com o intuito de apoiar o topo da tua cabeça lá atrás no chão. Leva o olhar lá na pontinha do nariz e nota novamente esse desencouraçar aqui da região do Anahata Chakra, agora também aliado com a projeção energética mais expandida do Vishuddha Chakra, o chakra da tua comunicação. Porque muitas vezes o perdoar, ele está interno e isso já é extremamente potente, mas muitas vezes a gente precisa falar também sobre o perdão. Falar para si mesmo, falar para o outro, às vezes enunciar o perdão a alguém, também é extremamente libertador para si, para o próximo. Mantenha aqui em Matsyasana mais um pouquinho, como se nas costas tivesse mais ou menos a distância de uma bolinha de vôlei aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Queixo no peito, sobe o teu tronco, postura da borboleta. Sola com sola do pé. E aqui você vai apoiar os dedos das mãos virados para dentro. Vai empurrar os teus joelhos um pouquinho para baixo e vai trazer o teu tronco um pouquinho mais para frente. Vai tirar, apontar os seus cotovelos para fora. Cuida para não estender os cotovelos e tensionar os ombros aqui, ó. Desce os ombros, apoia os cotovelos para fora e solta um balancinho para frente e para trás com o teu tronco. Mesmo que você não vá até lá embaixo, perto dos teus pés, aqui a ação é de girar um pouquinho o quadril para trás. E agora, em 3, 2, 1, você vai manter essa pressão aqui nos teus joelhos. E ao mesmo tempo, você vai usar os teus joelhos empurrando as tuas mãos para cima. Fazendo uma força mútua aqui de empurrar e de puxar aqui, ó. Empurra para baixo. E os joelhos empurram as mãos para cima. Cuida para não tensionar os ombros, a tendência é que às vezes a gente leva lá. Respira 5, 4, 3, 2, 1 e volta. Muito bem, essa perna direita agora costura por dentro. E o pé esquerdo costura por cima. E a lateral do pé é apoiada no chão, não a sola inteira. Aqui, isso vale para os 2 pés. Você vai dar como se fosse um lacinho aí nos teus joelhos. Se precisar, a galera da panturrilha mais grossinha, tipo a minha aqui assim, dá uma girada na panturrilha para tua direção, para conseguir encaixar mais. As mãos podem ficar à frente dos pés aqui. Inspira, abre o teu peito. Ossinhos do bumbum lá no chão e exala, solta o tronco para frente e para baixo. Mantenha o Ujjayi Pranayama, respiração sussurrante. E aqui você vai permanecer por alguns segundos, cerca agora de 1 minutinho dentro dessa postura, respirando em Ujjayi. Energeticamente, a gente retém às vezes muitas mágoas, ressentimentos, traumas, medos da primeira infância e adolescência no primeiro e segundo chakra. O desenvolvimento energético desses 2 pontos energéticos ali acontecem in priori, com mais ênfase, até os 14 anos de idade. Cada um dos chakras, eles têm um momento da vida que eles estão mais ativos em desenvolvimento, por assim dizer. Então, eles trocam de 7 em 7 anos, sabia? Esse desenvolvimento. Então, aqui a gente dá esse perdão para esses medos, traumas que a gente vai guardando lá, liberando um pouquinho o que está retido lá. Últimos segundos aqui. 5, 4, 3, 2 e volta.
Troca a base agora, ó. Faz com carinho, com paciência aqui. Nota se os ossinhos, os isquios estão bem firmes no chão. Cresce a tua coluna, inspira enquanto cresce. Exala enquanto desce. E por mais que seja um asana, uma postura aqui com as pernas cruzadas e fechadas, ainda assim é um asana de abertura de quadril. Então você vai sentir o alongamento na lateral externa do teu glúteo, às vezes na parte lateral da coxa, lateral externa também. E aqui você preserva agora por mais 1 minutinho. A cada exalação, trazendo o teu corpo mais para baixo, para frente. A cada exalação também recolhendo bem o teu umbigo. E é importante a gente desenvolver uma consciência de que uma postura, uma prática de yoga, não precisa ser repleta, cheia de asanas. Ela pode ser uma prática mais restaurativa, com uma permanência mais longa nas posturas. Depende muito do método também e da tua intenção dentro da prática. Às vezes, um grupo de 5 posturas bem feitas, sem pressa, com uma respiração consciente. Essas cápsulas de yoga que a gente vai trazendo aqui no canal de 25 minutos, meia hora, já oferecem para você um benefício gigantesco na tua rotina. A gente está entrando nos últimos segundinhos agora. Mantenha o Ujjayi Pranayama, respiração sussurrante aqui. 10, 9, 3, 2, inspira, voltando o teu tronco para cima, passando agora os joelhos de volta lá para frente, só que um pouquinho mais afastados. Boa. Você vai sentar lá sobre os teus isquios, se for possível, e aí aqui você vai fazer um movimento de entrelaçar os dedinhos das mãos lá atrás, abrir o teu peito um pouco e elevar o teu queixo. Solta bem a tua cabeça lá para trás. E aí aqui a gente pode, se necessário, adaptar, aproximar mais os joelhos, não tem problema, mas usa um pouquinho dessa abertura de quadril que você ganhou nos asanas anteriores. Aqui você vai fazer a respiração do fogo, levando os olhos lá no ponto entre as sobrancelhas. Uma respiração rápida e curtinha pelas narinas. O movimento é abdominal, não torácico, não do alto do peito, tá? 3, 2, 1. Continua a tua respiração e lembre que essa é uma respiração bem intensa, tá? Então, se você começar a sentir uma tontura, você sentir um desconforto, uma pressão muito forte na cabeça, volta a cabeça, mantenha a respiração com o olhar para frente ou para cima, mas sem soltar a cabeça lá atrás, mas continua usando o fogo que a gente ativa dentro dessa respiração como um elemento de transmutação mesmo. O fogo que é capaz de dissolver as energias estagnadas, o medo, a culpa, o ressentimento. Cinco, 4, 3, 2, mantenha a postura, inspire e segura. Ao exalar, a postura da criança. Buscando novamente a compaixão, a humildade. Desenrola a tua coluna, passa aqui as pernas lá para frente, afasta a massa glútea para o ladinho e dá uma chacoalhada nas pernas. Às vezes a circulação estranha um pouco essa permanência de joelhos flexionados ou pernas cruzadas. Gira um pouquinho os teus tornozelos
Mantenha os pezinhos de palhaço lá, flex. E aqui, se precisar adaptar, arrasta os calcanhares um pouquinho para trás, deixando os joelhos mais longe do chão. Se for possível para você, estende lá, mas perceba se as tuas costas não arredondam muito. Ó. O objetivo não é esse. Então, mantenha os isquios fixos para baixo, coluna bonita, grande aqui. E aqui a gente traz uma exalação com o tronco indo para frente, deslizando. Inspira, volta. Lembra que quando você exala mais ativamente, assim, o teu umbigo está sendo puxado para dentro, lá em direção à tua coluna. E ao exalar, vai lembrar de entregar o corpo agora, dentro do que for possível para você, projetando espaço entre as tuas vértebras, fazendo crescer a tua coluna. As mãos podem chegar no tornozelo ou nas canelas. Se tiver muita flexibilidade, segura lá os dedões dos teus pés, se puxando para frente e para baixo. Em Paschimottanasana, mantenha os ombros para trás, cotovelos levemente apontando para o chão. Os movimentos de flexão aqui dissolvem também um pouquinho da dualidade, envelopam a gente, coração e cabeça, nessa mesma linha aqui horizontal, para que não exista aqui o imperialismo da própria mente sobre os sentimentos, para que a gente tenha harmonia entre o sentir, entre o pensar, porque muitas vezes o que não deixa o perdão acontecer é o pensar. Mas o coração, ele quer perdoar. O coração, ele está pronto para isso. 3, 2, 1. E volta. E aqui eu tenho um desafio grandão e bonito, hein? Grandão e bonito. Vai trazer os teus calcanhares mais pertinho de você. Vai se segurar aqui pelo meio dos dedos dos pés. Então, esses 2 dedos vão lá no meio do dedão. Ó. Aí você segura aqui com o dedão também. Os dedões dos pés seguram os dedões das mãos. Aliás, o dedão das mãos segura os dedões dos pés. Aqui você, então, sustenta o teu peso um pouquinho para trás, buscando estabilidade dentro da postura sobre os teus isquios. O teu quadril dá leve uma giradinha lá para trás e desce os teus ombros. Mantenha aqui esses micromovimentos como também um meio para você se estabilizar. A postura não vai ser totalmente estática, é natural assim mesmo, tá? E aí aqui você vai manter o teu olhar fixo num ponto à tua frente e vai afastando os calcanhares do chão e afastando aqui os joelhos para as laterais. Se você encontra o teu desafio aqui nessa variação, você sustenta e não tem problema nenhum. Se for possível para você, vai empurrando os calcanhares mais para fora, abrindo mais aqui as tuas pernas, descendo os teus ombros, usando aqui os cotovelos flexionados para puxar você um pouquinho mais para cima. Ou mantém lá com os joelhos flexionados e aqui a gente ganha o mesmo benefício energético nas 2 variações, tá? Respira aqui. Sente a energia fluir no corpo, sem rigidez. 5, 4, 3, 2. Fecha novamente sola com sola. Inspira, abre o peito. Exala, solta o tronco para baixo, para frente. E vai voltando devagar, inspirando e passando então o teu corpo ao Shavasana, deitando de barriga para cima no tapetinho,
Se você sente necessário apoiar algo abaixo ali dos teus joelhos, isso pode proporcionar para a tua lombar um pouco mais de conforto. Se for possível para você, durante o Shavasana, diminuir as luzes do ambiente ou só cobrir os teus olhos também com algo mais leve também, seria bem interessante. Observa as sensações do relaxamento, como elas vêm mais fácil quando a gente está no escuro, porque as nossas glândulas, hipófise e pineal conseguem trabalhar com uma melhor qualidade. Perfeito? E ao se entregar no chão, você faz aqueles 3 suspiros bem clássicos aqui da prática. E aí a gente solta um pouquinho de todas essas amarras também que impedem a gente para manter esse novo ciclo em um fluxo, né? Sem carregar ressentimentos, mágoas ou culpas. Inspire e suspira 1. Inspire e suspira 2. Inspira e suspira 3. E ao exalar, mantém os pulmões vazios agora por um instante. Não respira mais, mas não contrai o teu corpo. Só impede que o ar entre. Kumbhaka. Se permita estar vazio por um momento de ar. Último segundo. 5, 4, 3, 2, 1. E neutraliza inspirando normalmente. A prática de hoje também foi feita, desenhada com posturas mais de solo, porque o perdão precisa de aterramento. O perdão, ele acontece no agora. Quando a gente fica muito no plano das ideias, quando a gente sobe muito para os e se acontecesse isso, se eu tivesse falado aquilo, sabe? Quando a gente começa nessa ilusão do que não aconteceu, como a gente gostaria que tivesse acontecido, a gente perde a oportunidade de ver o que é possível fazer agora. E agora você solta o teu corpo no chão. Agora você solta das costas toda a tensão, toda a culpa, às vezes, que a gente carrega, que nem é nossa muitas vezes. A gente solta não só o corpo físico, mas solta um pouco o corpo mental, afrouxa. Não precisa resolver nada agora. Não é necessário que você acerte ou se responsabilize por nada, porque a sua respiração sabe o caminho. A inteligência da vida se manifesta no inspirar e no exalar sem pressa. E muitas vezes, confesso para vocês que a gente sente até culpa por descansar. Eu vejo isso às vezes na minha rotina, vejo isso com os alunos, com os amigos. Oferece para você esse momento de pausa e de silêncio como um bálsamo para o teu coração. Começa praticando o auto-perdão agora, através da imobilidade e desse descanso e dessa observação sem crítica ou julgamento sobre si mesmo. Relaxa bem a mandíbula, os lábios. Desencosta até mesmo a língua do céu da sua boca.
Suaviza as pálpebras e as têmporas. E nota como o teu corpo interage com a imobilidade. Quando você autoriza a si mesmo a essa entrega absoluta, como cada coisa dentro de nós vai encontrando seu espaço. E sempre existe o espaço para o perdão. Sempre existe espaço para o amor. E perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar o que a gente carrega dentro de nós. É renovar a maneira como a gente se relaciona com algumas memórias, situações, circunstâncias, pessoas. Perdoar é seguir adiante, sem olhar para trás, com ressentimento. É olhar para trás com gratidão às lições aprendidas. Inspira bem profundo e solta o ar gentilmente, percebendo esse espaço que nasce a cada inspiração dentro de você. Quanto espaço existe nos teus pulmões? Imagina no teu coração. O coração tem tanto espaço que o campo que ele emana preenche muitas vezes um ambiente inteiro. Quanto mais amor e perdão a gente pratica, mais esse campo abre, expande, reverbera. E ainda de olhos fechados, você vai agora começando a se espreguiçar do seu jeito, né? Com os movimentos que você sente que são importantes para você. Ainda de olhos fechados, convida o corpo à posição fetal, que traz essa energia do recomeço. Talvez a posição fetal ela seja o asana, a postura física que representa essa nova série que estamos atravessando aqui pelo canal. A postura que traz a energia de um novo ciclo, como um feto, um bebê se desenvolvendo no útero materno, aberto às novas experiências, como um quadro em branco. E de olhos fechados, com o auxílio das tuas mãos, vai voltando a se posicionar com a coluna retinha, as mãos unidas em frente ao peito, e aí depois posiciona elas sobre o teu coração, uma sobre a outra. E sente o teu coração batendo. E intui algum perdão que você precise emanar nesse momento, seja para você ou para alguém. Mentaliza esse perdão acontecendo. E a gente volta para aquele mantra antigo, conhecido, onde o refrão dele é extremamente famoso.
o Ho Oponopono, e a gente mentaliza: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Anjali Mudra nas mãos e o mantra da paz. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê. Toma o teu tempo, fica bem à vontade. Você é livre. Graças. Vai devagarzinho encontrando a entrega das mãos, do corpo, percebendo como que você está agora. Eu quero te oferecer e te fazer um convite muito especial, mesmo. Porque a partir dessa prática, para que a gente de fato siga e abra um novo ciclo em nós, a prática do perdoar é uma prática que não está inserida muitas vezes na cultura urbana, social, não se fala muito sobre isso. É preciso práticas espirituais mesmo, é preciso se aproximar da nossa fé, é preciso se lembrar de que um grande mestre da humanidade, por exemplo, né, Jesus Cristo, como filho de Deus, né, como filho de Deus, da deusa, dessa fonte que tudo cria, nos lembra sempre, durante todo o estudo bíblico, quando a gente começa a estudar esse livro mesmo, que o perdoar é essencial, né? Perdoai-vos uns aos outros. E não só na cultura cristã, na religião, na espiritualidade cristã, mas em tantas outras culturas e religiões e filosofias, o convite a perdoar é feito com constância. E aqui no canal eu tenho um vídeo que me trouxe a percepção clara de que a gente precisa, com urgência, aprender a perdoar. E eu tive essa percepção porque ele é o vídeo mais assistido aqui do canal. E o quanto a gente precisa e está buscando aprender a perdoar. Eu gostaria que você entrasse numa jornada, além dessa daqui, que você entrasse em uma jornada paralela aqui comigo no canal. E tem uma prática aqui, um vídeo muito especial que se chama Oração Kahuna do Perdão. E ela está aqui em uma playlist, eu vou deixar ela linkada para você logo no final da prática, vai ter um card com ela aqui. E o convite, e eu tenho que te provocar aqui a ter a coragem de praticar ela por 21 dias. Tens coragem? Se você quiser, então, eu te convido a embarcar nessa segunda jornada e para você de verdade trazer para mim depois, lá no final das orações da oração Kahuna do perdão, lá na legenda, lá nos comentários, como que foi essa tua jornada. Ela vai tocar em alguns pontos que às vezes pode ser incômodo para você. Nem sempre a gente começa essa jornada preparada a perdoar, toca em muitas dores, né? Algumas coisas que são desafiadoras e é assim mesmo, tocou muito em mim, às vezes ela ainda volta a tocar. Mas se você topar fazer esse caminhar junto comigo, eu também abraço toda a tua coragem e determinação. Eu tenho certeza que no final dessas duas jornadas, desse novo ciclo e no final da oração dos Kahunas, seremos novos seres, novos corações, tá bom? Um beijo no teu coração, obrigada pela tua companhia até aqui. A gente se vê na próxima prática. Até mais.